Faça Você Mesmo de hoje está no ateliê da Alexandra Batista, que vai ensinar a fazer esse mimo aqui em amigurumi. Tudo bem? Sim, tudo bem. Alexandra, muito obrigada por nos receber e ensinar o pessoal de casa a fazer essa arte. De onde que veio essa técnica? O amigurumi, ele é uma técnica japonesa que através do crochê você consegue fazer bichinhos, ursinhos de crochê. E tem que ser expert em crochê? Não, eu já sabia o crochê básico desde criança, foi uma coisa que eu consegui resgatar da minha infância, mas é uma técnica diferente em que o crochê tradicional ele é linear e o amigurumi ele é em espiral, então ele é um pouquinho mais complicado, porém para quem já consegue fazer crochê, eu acredito que consiga também. Pelo básico. E assim, a Ale me contou um segredo na verdade, ela aprendeu a fazer amigurumi pelo YouTube. Isso, foi na pandemia que aconteceu, como eu estava sem trabalhar, né, e as minhas filhas fechou as creches, aí através do YouTube que eu conheci os amigurumis, e aí eu comecei a fazer e não consegui mais parar de fazer até hoje. E o que mais te chamou a atenção nessa arte? Bom, é o formato, né? Como que você consegue fazer o crochê, trabalhar com crochê e criar ursinhos, igual no caso uma tartaruguinha, então assim, são muito fofos, aí isso que eu acabei me apaixonando mais. Ainda mais para criançada, principalmente recém-nascido. Sim, sim, é bem amplo, assim, você consegue produzir várias peças e aí como eu consigo personalizar em várias cores, então é um mundo apaixonante. Uma pessoa iniciante consegue fazer essa mini tartaruga? Sim, eu acredito que com muita dedicação, disciplina, se a pessoa seguir passo a passo, é como se fosse uma receita de bolo, a pessoa consegue sim. Então, pessoal, pegue o papel e a caneta e anote os materiais. Para fazer o amigurumi, você vai precisar de linha para amigurumi 3 cores, agulha de crochê 2,5 cm, enchimento de acrílico, agulha de tapeçaria, olhos com travas tamanho 9, marcador de pontos, tesoura, alfinetes. Anotou toda a lista? Se você perdeu algum item, fica tranquilo que pelo nosso canal do YouTube, lá pelo TV Câmara Campinas, playlist Faça Você Mesmo, você encontra ela completa pelo descritivo desse vídeo. Lê, por onde a gente começa? Bom, eu vou começar pelo casco da tartaruga. Que é essa daqui, o Isso, verdinho. eu escolhi essa cor, eu vou fazer um tom diferente para que vocês possam ver que pode fazer em vários tons o amigurumi. Eu vou escolher esse tom castanha para fazer o casco. Como eu falei que é uma técnica em espiral, você vai começar basicamente pelo anel mágico. O anel mágico, você vai colocar pontos baixos dentro dele. Ó, eu passo assim entre meus dedos, faço o anel mágico. E aqui dentro desse anel mágico, eu vou iniciar com 6 pontos baixos. Lê, a linha ela é especial? Sim, sim. Essa linha, ela é uma linha especial, chama amigurumi. Ela é totalmente ela é 100% de algodão. Então, é uma própria para você fazer o amigurumi. E ela é espelhada, né? Ela é brilhosa, ela é mais Isso, sedosa. ela é mercerizada, que tem um brilhinho. E por ser em algodão, ela é bem macia. Bom. Não, é legal porque o pessoal de casa que vai na loja, para não confundir na hora das linhas. Porque Isso. tem uma diversidade de linhas quando vocês vão em armazéns. Então, é uma especial para amigurumi. Isso, tem que ter a TEC, tem que ter para que possa, através do milímetro da agulha, ficar um trabalho macio, um trabalho em que dê para ter uma aparência, um aspecto bonito, né? Sim. Pode? Bom, então como eu falei, são 6 pontos, ó. Então para quem já faz o crochê, são 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Aí eu vou colocando, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e aqui o 6. Por que ele é mágico? Porque você pode regular ele. Após colocar os 6 pontos dentro dele, você puxa para fechar o trabalho. E aí formou o início do casquinho, tá vendo aqui, ó? Sim. Começa aqui por essa ponta, né? Isso, é por isso que ele é mágico, porque você pode regular.
como que você vai fazer para criar o casco? Agora eu preciso aumentar o meu trabalho. O que eu vou fazer? Eu vou fazer 6 aumentos, que vai ficar 12 pontos aqui no início dos 6. Eu vou colocar 2 pontos baixos dentro de cada pontinho aqui, ó. Esse ponto é simples? Sim, esse aqui é que assim, tem um que é que o square, que ele é trançado. Esse aqui é o básico do amigurumi, que é o do crochê mesmo, que é pontos baixos. E aí eu vou trabalhar toda a volta, ó. Eu vou trabalhar toda a volta fazendo, tá vendo, ó? Fazendo um aumento, que no caso são apenas 2 pontos baixos em cada pontinho para poder crescer o meu trabalho. O amigurumi, como que eu sei que eu vou ter que usar agora o marcador de pontos? É para isso que serve. Como ele é um trabalho em espiral, eu tenho que usar esse marcador de ponto. O porquê? Porque você vai se perder. Okay. Como o crochê tradicional ele é linear, você faz a carreira, aí você volta, emenda, o amigurumi não. Tá vendo que ele é todo redondinho? Sim. E aí você vai precisar usar o marcador de ponto para saber onde você tá. Aqui no caso, eu aumentei, então tem 12 pontos aqui no anel mágico. Eu gosto de dar um nozinho para não desmanchar o trabalho. Um nozinho simples, ó, é só puxar. E aí eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí eu vou colocar o meu marcador de pontos aqui, ó. Eu vou inserir aqui no último pontinho da carreira que eu fiz, para saber que aqui eu tenho 12 pontos baixos. Legal. Tá vendo? E aí eu não me perco. Toda vez que eu chegar que eu der a volta na carreira, eu coloco. Para não se perder. Isso. E aí seria basicamente isso. Agora eu preciso aumentar mais para poder o casco crescer. O que eu vou fazer? Eu vou continuar aumentando. Eu vou fazer, ao invés de 6 aumentos, eu vou fazer um ponto e um aumento, que seria um pontinho e 2 pontos no segundo ponto. Aí eu vou fazer um ponto e um aumento. Um ponto e uma sequência 6 vezes. Como eu comecei com 6 pontos, eu vou fazer uma sequência 6 vezes isso. Certo. Aí eu vou aumentando meu trabalho, até o tamanho que eu achar que vai ficar legal, que vai dar esse tamanho para tartaruguinha. Aí eu vou fazendo um ponto e um aumento até chegar no marcador de pontos. Ó. Um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. E aí eu cheguei no 6º aumento, ó. Aí eu vou tirar o marcador e vou colocar o último aumento. E tá começando a crescer o trabalho, ó. Vou voltar o marcador. E vou fazer mais essa sequência até chegar nos 5 pontos e um aumento, para a tartaruguinha ficar bem redondinha. Tamanho bacana. Lê, qual foi seu primeiro amigurumi? O meu primeiro amigurumi foi um ursinho, bem pequenininho assim. Como eu não sabia que linha usar, eu usei uma linha bem fininha e uma agulha muito fininha. Porque como eu sabia fazer crochê há muito tempo, eu não fazia mais crochê. Então eu tinha uma linha bem velha assim, bem fininha. E aí eu peguei, vendo o vídeo do YouTube, eu tentei fazer. Mas o meu urso ficou bem pequenininho. Mas deu certo? Deu certo. Porém, ficou bem pequenininho, porque eu não sabia qual a linha correta a se usar. E aí eu vou fazer a próxima carreira 2 e um aumento. Até chegar no marcador novamente. Até a tartaruga crescer. Ó, cheguei no marcador novamente. Tiro e faço o aumento. Coloco meu marcador novamente, ó. É um ponto de referência, às vezes a gente esquece. Às vezes até mesmo fazendo um colar, de repente. Se você não fizer a contagem certinha ali de quanto que tem de conta, você se perde. Isso. E é assim, você vai aumentando de 6 em 6. Vai fazendo 18, que é um ponto e um aumento, 24. E aí você vai, conforme for aumentando o trabalho, aqui ó, eu tô na carreira de
3 pontos e um aumento. E para saber se tá ficando certo, sempre acaba no aumento. Tá. Tá bom, ó. Aí aqui eu vou fazer. Peraí, que eu já tô... Ó. E um aumento. E eu vou fazer essa sequência até chegar em 5 pontos e um aumento. Tá. Para que ela possa ficar um tamanho bacana para você decorar. Pode tentar acelerar um pouco, não? Pode. Chegar nos 5 e um aumento. Senão a gente vai... Aqui ainda tem a barriguinha, que é o mais... Tá? É a pontinha da agulha, né, que acaba pegando em outro local e desvia. Bom, então, aí aqui eu fiz 5 aumentos, ó, eu cheguei na última carreirinha de aumento, que é a 8ª carreira. E aqui eu já escolhi qual é o tamanho que eu quero do casquinho. Tá, são 8 carreiras. Isso, ó. Bom, então aqui eu finalizei as carreiras de aumento, né? Sim. E aí é o tamanho que eu quero do meu casquinho, ó, pra vocês verem. Tá vendo? O que eu vou fazer agora para dar profundidade pro meu trabalho? Eu vou fazer 3 carreirinhas de ponto sobre ponto para poder aumentar o meu trabalho, para o casquinho ficar nesse formato. Bem redondinho o acabamento. Isso. Aí aqui eu não preciso mais aumentar, eu só vou fazendo a carreirinha, que é o ponto baixo, que é o básico do crochê, só para poder fazer aquele formato. Para finalizar, fazer o acabamento do casco. Isso, para dar a profundidade. Aí eu começo. E aí eu vou só trabalhando pontos baixos de cada correntinha, para que a tartaruguinha fique naquele formato redondinho. E aí nessa parte é mais tranquilo, porque não precisa fazer aumentos para quem está iniciando. Aí eu só vou trabalhando aqui o ponto baixo. Metade já foi. Isso, do casquinho agora é só finalizar mesmo, fazer os pontinhos baixos. Aí eu vou trabalhando aqui a volta toda, ó. Aí fica mais fácil, ó, tenta fazer um pouco mais devagar. Aí fica mais fácil, né, para quem já tem o básico do crochê. Você vai trabalhando aqui os pontinhos baixos por toda a volta, por 3 voltas. Você tá finalizando, por que você colocou o marcador? Porque assim, ó, se eu tirar esse marcador daqui, eu vou perder aonde que a carreira termina e começa. Ah, ok. Então, toda a volta você precisa tirar, fazer o pontinho e substituir o marcador para que você não perca a carreira, né? Tá. Porque aí se perder, aí você vai ficar, ainda mais para iniciante, não vai conseguir voltar da onde você tava. Isso. E aí eu vou trabalhando. Só mais 2 carreirinhas para finalizar o nosso casco. Agora pronto, cheguei aqui no marcador. Aí o que eu vou fazer? Eu vou reservar, ó. Eu vou reservar essa parte, que agora a gente vai fazer essa parte aqui embaixo. Depois a gente só vai encaixar ele. Barriguinha da tartaruga. Isso. Aí depois a gente só vai encaixar ele pra poder
só costurar. A gente vai fazer com o próprio crochê, a gente vai fechar a tartaruga. Então reserva. Isso, aí eu vou reservar aqui. E eu escolhi essa cor creme pra fazer a barriguinha, pra ficar bem bacana, bem coloridinha. Tá vendo? Então é basicamente o mesmo processo, só que ao invés de você dar profundidade, você só vai fazer os aumentos. Como se fosse um tapetinho. Isso, você vai fazer uma base reta sem precisar fazer as carreiras. Aí o que eu vou fazer? Eu vou iniciar novamente o anel mágico da mesma forma que eu comecei, ó. Eu vou colocar os 6 pontos dentro do anel mágico, né? Que é o basicamente são 6 pontos baixos dentro do anel mágico. E aí eu vou trabalhar a mesma sequência de aumentos, que é os 5 pontos, que até os 5 pontos em um aumento, né? Para poder crescer o trabalho. Aí confere se tem os 6 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. E aí eu vou puxar novamente o meu anel mágico, para começar novamente a outra parte, que é a parte da barriguinha. Para fechar. Isso. Aí eu vou trabalhando 6 aumentos. Ó, aí fiz. Vou colocar o meu marcador de pontos novamente, para eu não me perder. Tá vendo, ó? Sim. Aí comecei a base novamente. E vou começar 1 ponto em um aumento, 2 pontos em um aumento, até chegar nesse tamanho da barriguinha dela, ó. Aí vou fazendo aqui até dar o tamanho certo. Até dar o tamanho do casco. Isso. Não seria um pouquinho maior, não, né? Não. É a mesma quantidade de pontos que eu vou fazer embaixo, eu tenho que fazer em cima. Para que possa ficar, na hora que eu for fechar, a quantidade de pontos bater certinho. É porque ainda tem um enchimento. Isso. Aí só nessa parte que eu vou colocar o enchimento. Tá. Quando eu for fechar a base dela. Eu vou fazendo aqui, ó, 1 ponto em um aumento. Então, pro pessoal de casa, para poder anotar, quantas carreirinhas foram no casco? Foi 7 aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 aumento e 3 carreiras de ponto sobre ponto. É que eu teria que anotar para você pôr. Então, no de baixo também tem que ser 7. Isso, só 7 carreirinhas, que no caso são... É porque aqui só são 7, porque só vai 5 pontos em um aumento. Então não precisa fazer Você não vai precisar fazer a profundidade da tartaruga, é só o tapetinho mesmo. É só a barriguinha. Eu já vou finalizar. Peraí. Vou fazer rapidinho, tá? Ó. Aí aqui eu finalizei. Eu finalizei então com 5 pontos. Ó, tá vendo? É basicamente isso, ó. Sim. E aí o que a gente vai fazer? A gente pode com a tesoura cortar o fio. Ó, você vai cortar o fio. Não precisa deixar esse fio para costurar, porque a gente vai através dessa linha aqui, a gente já vai fechar. Isso. Então assim, para uma pessoa iniciante é mais fácil, porque você não vai precisar costurar o casco. Através do próprio ponto do crochê. Aí o que eu faço? Eu faço um baixíssimo aqui, ó, que é bem básico, ó, só para puxar a linha. Ó, puxou. Tá vendo? Aí eu venho aqui e puxo a linha aqui, ó, só para esconder mesmo o fio, porque não vai desmanchar. Ah, legal. Tá vendo? Aí vai ficar a base assim. Aí você vem aqui com a base pelo avesso, ó, e você vai continuar, né? Gente, o avesso é pra onde o fio ficou, tá? Aqui, ó. Esse é o lado avesso. Aí coloca o avesso pra... E aí você vai vir aqui, ó, e você vai colocar em cima e você vai voltar a trabalhar o casco. E já tá criando forma. Isso.
Aí você vai enfiar aqui, ó, nos pontinhos que você... É como se você fosse continuar, só que você vai pegar as duas bases agora. Tá. Aí você vai fazendo, ó. Ó, enfiou. E você vai puxar e vai continuar trabalhando, ó. É como se fosse costura pra costurar, né? Como se fosse uma costura. É uma costura, né? É uma costura, só que com a própria agulha, né? E aí você vai fechando, ó. Aqui não precisa contar, não precisa... É só ir passando e fechando o casquinho através do ponto baixo, né? Que é o ponto já do crochê do amigurumi. E aí a gente vai trabalhando, ó. Fechando. Ponto por ponto, sem deixar nenhum ponto. E aí a gente vai fechando o nosso casquinho. O segredo é deixar bem amarradinho os pontos. Isso, não tem como desmanchar. Então, essa parte é importante você pegar todos os pontos para não correr o risco de desmanchar o seu trabalho. Ou quando você for pôr a fibra, né, que o enchimento não sair a fibra. É. Ainda mais com criança. Criança, não sei, tem um poder que é capaz de tirar toda a fibra. Isso. Então, aí você vai fazendo, ó, ponto por ponto, até fechar o seu casquinho. Ó, ver se vocês conseguem ver aí a... Ó, Fechamento. isso, como vai ficando perfeito, ó. Já com o próprio pontinho, tá vendo? Aí aqui eu vou parar agora e vou começar a colocar a fibra. Ó, pra encher a barriguinha da tartaruga. Isso. Casquinha. Aí aqui, ó, eu deixei um espaço mais ou menos, ó, de uns 3 dedos, né? Pra não ter trabalho na hora de encher. E aí eu vou colocando... Eu vou sentindo, né, o tamanho que eu quero pra minha barriguinha. Quem quiser colocar mais, eu só não aconselho colocar muito, porque o enchimento, se você coloca muito, os pontinhos ficam muito abertos. Aí fica feio o trabalho. Fica feio. Isso. Então, você... Tudo na medida. Isso. Você vai colocando e vai sentindo como que tá ficando. Vai colocando na base, assim. Ó. E aqui pra mim já tá quase bom, ó. Cuidar pra que não saia, pra não ficar... Não ficar estourando. Isso, ó. Aqui pra mim já tá um tamanho bom. Aí o que eu vou fazer? Eu vou continuar o fechamento pra que possa ficar parecida com aquela. Se eu ver que precisa de mais, eu coloco mais um pouquinho. Ó. Empurrar bem pra não ficar aqui no crochê, pra não ficar feio. Tem que ter essa manha de ficar colocando a espuma pra dentro. Pra não pegar nenhuma fibra. Vou colocar um pouquinho mais, eu posso, com a ajuda mesmo da agulha, eu posso empurrar, ó, se vocês não conseguirem. Tá vendo? E eu tô já quase chegando aqui. Ó, cheguei, faço um ponto baixíssimo. E aqui, ó, eu posso cortar o meu fio já. Já pode cortar? Não tem nó? Não, eu posso cortar já o fio, porque depois a gente vai fazer a cabecinha e com a própria linha da cabecinha a gente já costura. Ah, olha. Aí aqui eu já posso cortar, ó. Vou fazer mais um baixíssimo. E aí eu puxo meu fio. E com a própria ajuda mesmo da agulha, eu escondo ele, ó. Eu enfio aqui, ó. E puxa. Isso. E aí eu escondo ele, ó. Legal. Porque aqui eu vou costurar a cabecinha dela, então não tem problema. Não vai desmanchar. Ó. E esse tá o casquinho já da tartaruga. Todo fofinho. Agora tem a parte das nadadeiras. Isso. E da cabecinha. As nadadeiras é a mesma forma que a gente fez, né? Só que 3 pontos baixos. Aí você vai fazer o anel mágico, você começa ela, só que a única diferença é que você vai dobrar o seu trabalho. Você vai pegar essa parte que a gente fez, né? E vai dobrar, e aí você vai fechar com o crochê.
A gente vai agora mostrar a parte da nadadeira. É o mesmo ponto do começo do casquinho? Isso, você vai fazer da mesma forma, ó, eu deixei aqui pra vocês verem. Vai fazer o anel, vai trabalhar o anel mágico, vai fazer, né? Só que ao invés de você fazer até a carreira 7, que são 5 pontos e um aumento, você vai fazer, ó... Você vai dobrar. Só até a carreira 5. Você vai fazer 3 pontos e um aumento para que possa ficar desse tamanhozinho aqui, ó. Pra não ficar muito grande. Só que aí, o que você vai fazer? Você vai pegar o crochê e você vai dobrar, ó. Pra ficar no formato da nadadeira. Pra ficar bem bonitinho. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar aqui, ó. Acredito que é em torno de uns 14 pontos. Você vai, ó, enfiar aqui, ó. E você só vai trabalhando pontos baixos para fechar o trabalho, para virar a nadadeira da tartaruga. Ó, e vai trabalhando, não precisa, geralmente dá uns 14 pontos, mas não precisa nem contar. É o mais simples. Isso, é só mesmo você ver que ficou nesse formato, né? Um formato de um pastelzinho. Isso. E aí você vai fechando, ó. Vai trabalhar fechando. Eu achei esse verde uma cor muito bonita. Isso, é um verde limonada. Então, são várias cores na paleta de cores e são vários tons. Ó, aí terminou, o que você vai fazer? Você vai puxar, sem medo, porque você vai costurar depois. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos fazer 4, né? Pra já formar a tartaruguinha, ó. São 4. Aqui só pra gente já ver o formato, ó. E aqui tá pronto. Agora, a gente vai fazer a cabeça da tartaruga. Que é a parte mais difícil? É um pouquinho porque a gente vai colocar o olhinho com trava, então tem que ter um pouquinho de cuidado pra não errar, né? A posição dos olhinhos. O importante dos olhos com trava é por conta das crianças? Isso. Você tem que escolher um olhinho com trava bem resistente. Ó, tem que ser uma trava assim, não pode ser aquelas travas, tem que ser uma trava mais grandinha. Que dá pressão. Isso, para um olho bem, para que não possa soltar na hora que as crianças levam na boca, né? Para toda a segurança. Tá. E aí a gente vai fazer a mesma cor das nadadeiras, a cabecinha, que é esse verde. Olha, para quem gostou dessa cor também como eu, qual é o nome da cor? Verde limonada? É da Círculo Verde Limonada da Amigurumi. Então já anota aí, verde limonada. Isso. E basicamente a gente vai começar da mesma forma, só que ao invés de fazer 3 pontos ou 5 pontos, a gente vai fazer apenas dois aumentos. E aí depois que eu fiz os 2 pontos e um aumento, eu fiz 3 carreirinhas para dar a profundidade da cabecinha, para ficar nesse formato, ó. Tá vendo? Aí quando eu chego nessa parte aqui, aí é uma diminuição que eu tenho que começar a fazer. É uma diminuição no amigurumi invisível, então assim, ela não é como o crochê tradicional. Então eu vou tentar mostrar aqui, né, de uma forma aqui. E aí para diminuir, eu vou começar a fazer a mesma sequência que eu aumentei. Ah, então atenção nessa parte. Isso. Como é 2 pontos e um aumento, eu vou fazer 2 pontos e uma diminuição, tá? Então eu vou tentar fazer de uma forma aqui bem devagar, ó, você vai colocar. Aqui você vai começar a carreira, eu vou colocar o meu marcador de pontos para que vocês possam visualizar melhor, né? Pra gente não se perder. Você vai colocar aqui seu marcador de pontos, ó. E aí você vai começar 2 pontos, ó. Eu vou colocar 1, 2. Como que é a diminuição invisível? Você vai pegar somente as alcinhas da frente do crochê. Você vai pegar, ó, uma alcinha e a segunda alcinha. Vai ficar aqui com 3 alcinhas na agulha. Você vai puxar as 2 primeiras e depois as 2 restantes. E aí vai ficar dessa forma que não vai dar pra ver, ó, de longe, tá vendo? Sim. E o crochê vai dando formato, né, que é a diminuição. Aí você vai fazer essa sequência por 6 vezes. Pra dar até chegar o final da volta, chegar no marcador. Tá. Aí eu vou fazer novamente, ó. 1, 2 e uma diminuição, que pega somente as alcinhas da frente, laçou, ó. E aí essa sequência até o final da carreira. Ó.
Ó, 1, 2, uma diminuição. 1, 2 e uma diminuição. Aí aqui eu tô chegando no final da carreira, tiro o meu marcador novamente. E aí vai sobrar 2 alcinhas, que vai ser a última diminuição, ó. Foi. E aí observa que já tá fechando o trabalho. A cabecinha já tá dando formato, ó. Fica como se fosse uma tulipinha, uma tulipa. E aqui que eu vou fazer agora? Eu vou fazer... A próxima carreira vai ser um ponto e uma diminuição, para fechar mais ainda o trabalho. Mas antes de eu fechar, eu vou ter que parar, que a gente vai colocar os olhinhos da tartaruga. Porque senão não tem como colocar os olhos. Não tem como você manusear aqui, né? Você... Deixa eu saber aqui. Ó, como que eu vou saber a posição dos olhinhos, né? Ó, aqui nessa tartaruga, você percebe tem as voltinhas, ó, 1, 2 e 3. Então, na voltinha 3, eu vou colocar os olhinhos, tá vendo? Uhum. E eu vou dar mais ou menos esse espaço. É importante você contar para saber certinho aonde que vai ficar o olho, ó. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de distância. Aí, você vai vir aqui com o seu olho com trava, tá vendo? E aí, eu vou colocar aqui na tartaruga, ó, eu vou contar 1, 2, 3 e vou colocar. É um pouquinho chato pra colocar, tem que tomar cuidado pra não machucar a mão, mas é bem tranquilo, ó. Fica bem facinho. Isso, fica bem fofinho. Na hora de travar que dá um pouquinho de trabalho. Aí eu vou contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mais ou menos, ó. E vou colocar. Colocou. Confere se tá na mesma posição, ó. Tá, na mesma posição. Tá, né? E aí agora vai vir a trava. A trava é o mais chatinho. É o mais chatinho, porque você pode machucar a mão. Então é importante você, ó, fazer assim. Tá. Tá vendo, ó? E aí você vai com a ajuda dos 2 dedos, ó, você vai só fazer assim, ó. Fechou. Isso, pra não se machucar. Aí vou vir com a próxima. Vou deixar meu trabalho assim. Vou colocar e vou fazer assim, ó. Pra não machucar. Pronto, aí ouviu o teczinho, você né, sabe que não vai soltar, que é uma trave bem resistente. Ó. Aí ficou assim o olhinho da tartaruga. A cabeça tá pronta. E a gente só vai acabar de fazer a diminuição, colocar agora o enchimento para poder costurar na tartaruguinha. Aí eu vou fazer mais uma carreirinha de diminuição, mais 2 carreirinhas de diminuição para poder fechar essa cabecinha. Então, conforme vai diminuindo também o ponto. Isso, a quantidade dos pontos ela vai diminuindo. Aí aqui eu vou fazer um ponto e uma diminuição, para fechar mais ainda, pra gente poder colocar a fibra na cabecinha dela, para não sair. Aí eu vou fazer um ponto e uma diminuição, da mesma forma que eu fiz a diminuição invisível, ó, pegando as 2 alcinhas da frente, né? Tá. Ó, eu vou fazendo, até chegar no marcador novamente. Dá uma aceleradinha aqui. Aí tiro o marcador. Aqui já tá no ponto de encher, ó, tá vendo? Sim. Porque senão você não consegue. Aí eu vou pegar da mesma forma. Aí você vai pegar com a ajuda de alguma coisa. Pode ser um palito, ou a própria agulha, ou até uma tesoura, né, se não for muito com ponto. E vai colocando enchimento. Isso, aí você vai enchendo a cabecinha da sua tartaruga. Ó. Até dar o formato certo pra ficar bem redondinha. Vou colocar mais um pouquinho. Ó. Aí tomar cuidado aqui com o olhinho, né, pra não... Ó. Olha...
Colocar só mais um pouquinho, a gente já finaliza aqui a cabecinha Fica dela. bem redondinha. Isso, quando você... vai assim, de cada pessoa, né? A pessoa quiser mais cheinha, mais redondinha. E aí a pessoa vai colocando. Aqui pra mim, ó, já tá basicamente um tamanho bom, ó. Tá vendo? Ah, tá. Um tamanho igual. E aí eu vou continuar, eu vou fazer mais uma diminuição, que é 6 diminuições. Aqui fica um pouquinho mais difícil pra trabalhar, porque o espaço é menor. Mas ó, você vai fazer só diminuições nessa volta pra fechar, ó. Somente diminuições, ó. 2 diminuição, sempre na sequência de 6. Tá. Ó, 3 diminuições. Tomar cuidado pra não pegar também o enchimento, pra não ficar feio o trabalho. Ó, 5. E agora a nossa última diminuição, que é a 6ª, ó. Tá vendo? Sim. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse fio, vou deixar o fio grande pra gente poder costurar, não pode esquecer, pra poder... Vou cortar. E agora, pela primeira vez, a gente vai usar a agulha de tapeceiro. Pra que serve? A agulha de tapeceiro, ela é uma agulha que ela é o tamanho maior, né, no caso. O buraquinho, né, é o maior, para que você possa enfiar a linha de uma forma que dê certo, né? Ah, então você vai fechar com a agulha de tapeceiro. Isso, aí vocês podem puxar o fio, ó. Pode puxar o fio. Tá. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais de enchimento. Ainda dá pra colocar? Dá. Conforme vocês vai sentindo que não ficou assim, né? Você pode colocar mais um pouquinho de enchimento. Aqui eu vou usar a ajuda da minha tesoura, ó. E pronto. E realmente. Pronto, ó. Agora eu vou colocar então a linha na minha agulha de tapeceiro. Ó, tá vendo que essa agulha é bom por isso, porque a linha entra, né, não fica... Se fosse uma comum de costura, você não ia conseguir. O que a gente vai fazer agora? Pra fechar, pra todo o trabalho a gente fez um anel mágico, certo? Certo. Agora a gente vai fazer um anel mágico invertido, com a agulha de tapeceiro. Você vai enfiar somente nas alcinhas de fora do ponto, ó. E você vai fazendo isso, ó, enfiando na alcinha de fora. E vai fechando. Isso, e vai puxando, ó. Vai só enfiando, depois no final você puxa, o trabalho vai fechar, ó. Todo amigurumi ele é fechado com agulha de tapeceiro? Sim, toda a costura do amigurumi, ele é feito com essa agulha aqui, pra ficar mais fácil o trabalho, né? Aí a gente utiliza ela, ó. E aí em 6 alcinhas, tudo na contagem de 6, ó. E aí agora é só puxar. Puxou, ó, viu que o trabalho fechou, você vai enfiar dentro desse buraquinho, tá vendo? Sim. E vai sair aqui pertinho, aqui, ó. Oh. Ó. Pronto. Observa que fechou a base, então aqui não tem como, né, o amigurumi ele abrir mais, porque você fechou. E agora é a parte mais assim, vamos falar, a tripa do amigurumi, porque assim, o principal é a costura do amigurumi. Se você não costura na posição correta... Ah, dá complicação, fica torto. Isso. Se você não consegue costurar da forma correta, né, nos lugares, aí o amigurumi ele fica torto, ele fica, né... E aí o bichinho ele não dá o formato correto. Então mostra pra gente qual é o segredo pra poder ficar costurado no ponto certo. Ó, aqui eu vou utilizar esse espaço, né, que ficou a emenda, pra ficar um amigurumi mais harmonioso. E aí eu vou costurar nessa posição, ó. Tá vendo? Tá. Aí eu venho aqui com a agulha. Aí eu deixei aqui no meizinho e você vai vir aqui, ó, bem de baixo. Tá. Tá vendo? Você vai enfiar a agulha em algum ponto aqui, ó. Não precisa ter medo, né? Porque a cabecinha vai ficar na frente, ó. E aí você vai dando a volta, costurando aqui a cabecinha da sua tartaruga, ó. Tá. Ó, tomando cuidado pra não costurar a parte de cima do casco, né? E aí você vai dando pontinhos aqui, como se fosse costurando mesmo. Passando aqui e passando também, pegando um pontinho da cabeça da tartaruga. Cuidando também pra ficar aqui certo os olhinhos, ó. Pra não ficar assim ou assim,
Sempre Pra você... ficar uma costura firme. E sempre você olha para sua tartaruga, ó, coloca numa base para ver se vai ficar na posição correta. E aí você vai costurando, ó. Pegando um pontinho da voltinha, ó. Aqui eu tô pegando da segunda voltinha ali que eu finalizei com o anel mágico, ó. E aí você vai dando a volta aqui também no casquinho, embaixo, né, pra cabecinha ficar firme. Aí aqui, ó, você pode sair em qualquer, tá vendo que são vários buraquinhos, você pode sair em qualquer buraquinho aqui que depois a gente amarra nas... Aí fica o acabamento por dentro. Isso, e aí você vai moldando assim, ó, porque no começo fica assim, mas depois... E aí ficou a cabecinha da sua tartaruga, ó. Olha, que bonitinha. Aí agora tem o segredo da nadadeira. Isso, a nadadeira você tem que colocar nas posições, né? E aí, ó, você vai deixar nessa posição, ó, as nadadeiras. Com a ajuda de um alfinete, vocês vão colocando na posição que vocês querem, ó. Fazendo a marcação já. Isso, aí vocês já vão fazendo a marcação para que possa ficar assim, dessa forma, né? E aí, conforme o alfinete no lugar, você vai vendo aqui, ó, e você vai passando, dando alguns pontos para que possa fixar essa nadadeira, ó. Igual eu fiz na cabeça, ó. Você Então passa... esse é o segredo, é o alfinete para poder fazer a posição Isso. primeiro. Depois você fecha. Isso, ó. E aí você vai dando alguns pontinhos. E conforme dando algum pontinho, você já vai tirando os alfinetes. Aí você vai vendo aqui se tá na posição que você quer, ó. Você vai fazendo assim. Ó, e aí você vai fixando a nadadeira. Ó. Tô finalizando, né, a última nadadeira. Eu troquei a posição, ó, pra ficar, né, mais parecida com a tartaruguinha. Eu troquei aqui. E pra finalizar, eu sempre deixo os fios. Aí, ó, eu amarro eles no final. Eu passo, ó, coloco eles no mesmo buraquinho aqui, ó. E para não desmanchar o trabalho, eu venho, ó, passo por dentro da tartaruguinha, né? E aí eu amarro, ó, eu faço, ó. Dá um nó. Isso, no mesmo buraquinho, ó. Vê se você consegue ver certinho. Ó. Aqui. Tá vendo? Eu amarro bem os fios. Aí com a agulha de tapeçaria, eu escondo esses fios, né? Eu venho no mesmo buraquinho, ó, e saio aqui, tá vendo, ó? Aí agora é só cortar, você puxa, corta, com cuidado pra não cortar o trabalho, ó. Pode fazer de qualquer jeito. E agora é só esconder o fio, ó. Ó, que já A escondeu. mágica. E aqui tá a nossa tartaruguinha. E tá pronta. Sim, ó. Muito linda. Aí aqui, essa daqui eu fiz uma, né, expressão nos olhinhos, ó, que eu gosto muito de fazer, então, é uma bem simples também, né? Você pega uma com branco, com preto, aí vocês podem decorar da forma que vocês achar que fica mais bacana. Alexandra, para quem quiser te procurar, qual que é o seu Instagram? Olha, o meu ateliê é o @bichinhosdalê, tá? E eu faço também personalizado, então são diversos amigurumis. Então procura lá, Lê, o endereço do Instagram dela tá aqui embaixo. E muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada por vocês terem vindo. Não deixe de fazer e até o próximo Faça Você Mesmo.